Vamos falar sobre a agenda das eleições de 2022. Nunca em tão pouco tempo tivemos tanta troca de partidos entre os deputados estaduais. São pelo menos 15 parlamentares que já que decidiram migrar das siglas às quais estavam filiados para outras agremiações. E o PP tem sofrido e, ao mesmo tempo, ganha, nesse momento, fôlego para disputar as eleições com a chegada de um deputado estadual e de um ex-deputado estadual, que é pré-candidato às eleições de 2022. Quem conta agora essa história dos bastidores políticos é o repórter Carlos Alberto. O presidente da Executiva Regional do PP, AJ Albuquerque, comemora, na reta final da janela partidária, a chegada do deputado estadual João Jaime e do ex-deputado estadual Moésio Loyola e projeta que a sigla, ao recuperar terreno, elegerá entre 4 e 5 representantes à Assembleia Legislativa. João concorre à reeleição, enquanto Moésio tenta voltar ao Legislativo após 2 mandatos como prefeito de Campos Sales. O PP perdeu para o PSD na última segunda-feira os deputados estaduais Fernando Hugo e Lucílio Girão e antes ficara sem o apóstolo Luiz Henrique, que migrou para o Republicanos. A saída de Hugo, Girão e Henrique abalou o deputado estadual Zezinho Albuquerque, que se lançou pré-candidato ao Palácio da Abolição, mas mantém as bases eleitorais para uma possível disputa da reeleição ao Legislativo. O PP, além de João Jaime e Zezinho Albuquerque, fica com uma bancada de 4 parlamentares. Os atuais deputados Leonardo Pinheiro e Bruno Pedrosa continuam, até o momento, nos quadros da sigla. A articulação do ex-vice-governador Domingos Filho em tirar os 2 deputados do PP foi vista não apenas como estratégia de fortalecer o PSD na corrida à Assembleia, mas, ao mesmo tempo, como desafio de esvaziar o Partido Progressista, ameaçando a sobrevivência eleitoral de Zezinho Albuquerque e o filho, AJ. Como resposta à migração de Hugo, Luiz Henrique e Lucílio, Zezinho intensificou o assédio nos últimos dias e, ao conquistar a adesão de João Jaime, originário do DEM, agregou força ao Partido Progressista. João, que foi reeleito em 2018 com 56.661 votos, vai disputar o 6º mandato consecutivo. A projeção entre as lideranças do PP é que Moésio Loyola chega com estimativa de 40 mil votos. Com notícias das eleições, Carlos Alberto, para o Jornal Alerta Geral. O troca-troca de partidos na área da Assembleia Legislativa ainda não terminou, Beto Almeida. Faltam 24 horas para o encerramento da janela partidária. Aquele período aberto pela legislação eleitoral que permite aos deputados estaduais e deputados federais trocarem de siglas sem prejuízo do mandato. E nesse troca-troca não tem essa história do deputado estar entrando em um partido por afinidade ideológica ou por identificação com o programa daquela nova sigla. Não, está apenas a matemática de contar os votos e saber se vai ser eleito, reeleito ou reeleita para um novo mandato. Essa é a realidade. Em tão pouco tempo, em menos de 30 dias, já tivemos 15 deputados estaduais que trocaram de partido. Talvez um troca-troca sem precedentes na história da Assembleia Legislativa. O número é alto, Luciano, e se justifica pelo que você falou, mas em função do fato de que a partir destas eleições de 2022 estão, no caso para deputado estadual e deputado federal, estão proibidas as coligações partidárias. Isso já começou a valer, na realidade, nas eleições de 2020, mas era para vereador, para as câmaras municipais. Foi a primeira experiência. E aí os deputados hoje estão fazendo exatamente essa matemática, como você disse, fazendo contas, porque não tem mais a história de coligação. Então, se você hoje tem uma capacidade X de votos, antes, com as coligações, você conseguia fazer com que esse número se agregasse a outros dentro da coligação e facilitava a eleição. Neste caso agora das eleições de 2022, isso muda completamente. Então, daí os deputados têm procurado, inclusive, se agregar em grupos, Luciano, onde eles estejam dentro de um partido mais ou menos em condições iguais.
Forma-se um grupo, por exemplo, que sejam deputados que tenham ali até 30, 35 mil votos. Não aceitam mais ninguém além disso, porque ninguém quer ser bucha de ninguém. Então, estas mudanças estão impactando fortemente nas alterações de partido. Você citou 15 deputados e ainda pode acontecer alguma surpresa a mais até o fechamento dessa janela. Lembrando que o próprio Zezinho Albuquerque, por exemplo, ainda oficialmente não mudou para o PP. É lógico que ele vai mudar. Isso já está anunciado, já está dentro inclusive dessa contabilidade que você citou. Mas falta ainda ele oficializar a transferência do PDT para o PP, que é o partido que tem o filho dele, o AJ Albuquerque, como o presidente aqui do diretório. E um desafio, no que eu vejo, ele deu uma reação boa, porque o PP iniciou a atual legislatura com 5 parlamentares. Ainda assim, mesmo com a saída, né, do Lucílio Girão e do Fernando Hugo, o partido conseguiu então recuperar e vai ficar com 4 parlamentares. Ok, mas o desafio maior do PP ainda continua sendo a Câmara Federal. É a formação de uma chapa competitiva que garanta, inclusive, ou pelo menos, a eleição de um parlamentar, ou seja, do próprio AJ Albuquerque, que hoje vê essa possibilidade de eleição muito ameaçada em função de que ele sozinho vai ter que correr atrás de fechar, vamos dizer assim, o número de votos para atingir o quociente eleitoral, o que não é fácil, colocando isso aí algo em torno de 190 a 200 mil votos.